Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, porque sendo no domingo, normalmente nós não teríamos muitas situações do dia no campo da política, da economia, para reverberarmos aqui num encontro como o nosso. No entanto, nós estamos no Brasil, então dá para a gente dizer que hoje eu trarei para vocês algumas bombinhas dominicais, algumas situações que são consequências de algumas atitudes, de alguns acontecimentos no campo da política, da economia e do crime também, que está colocando alguns personagens da política em caminhos muito perigosos e talvez eles não estejam se dando conta disso. A vigarice fala muito mais alta, né? O desejo de aparecer fala muito mais alto do que a percepção da realidade jurídica. E essas pessoas que estão namorando com o crime, elas ainda não perceberam que o Bolsonaro não é mais o presidente da República. Eles não sacaram que o seu Augusto Aras, que protegeu essa gente toda, daqui a pouco será colocado na geladeira junto com a senhora Lindora Araújo. Eles não perceberam que as pessoas que eles atacavam anteriormente estão no poder hoje aqui no Brasil. Mas eles estão aí namorando com algumas situações muito complicadas, então as bombinhas irão explodir muito mais cedo do que eles podem imaginar. Bom, do que é que eu estou falando? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe. É sempre muito importante fazer esse convite inicial aqui para vocês, porque muita gente nova chega até o nosso portal. Se você deixa para se inscrever no final, acaba não se inscrevendo, depois não acha mais o nosso portal aí. Enfim, a gente desperdiça nessa sua passagem valiosa por aqui. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, como eu disse, mande seu comentário para cá e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades. Lembrando que todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, eu abro o chat para bater um papo ao vivo com você antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos enfrentar aqui os temas, né? Gente, hoje é um dia que a gente fica lendo os jornais, né, dominicais, eu gosto de ler todos. Eu sou assinante de alguns jornais só de final de semana, e aí é legal porque a gente encontra muitos colunistas ali que vão chamando atenção para vários assuntos. E de repente eu me deparo com algumas notícias, essa aqui não no jornal, mas no site, né? Ao longo dessa semana que vai dar alguma repercussão, né? Está acontecendo em Minas Gerais, mas nos dá conta de quem são esses personagens que eclodiram com o bolsonarismo, né? E o mais destemido das alterosas agora, o mais bolsonarista, o mais negacionista, o mais vil de todos, é a figura do governador que conseguiu se reeleger. Zema articula anistia a locadoras que favorece bilionário bolsonarista. Então o Romeu Zema está querendo dar anistia para bilionário que opera com locadora de veículos em Minas Gerais, né? E aí, gente, a locadora é uma mina de dinheiro muito grande, porque eles têm uma isenção tributária para a compra do veículo, depois eles colocam os veículos para serem alugados, muitos inclusive nas mãos de motoristas de aplicativo, e no final, depois de um certo uso, eles vendem esses veículos com preço mais cheio, né? E com detalhe, eles tiveram uma dedução de tributos na compra e depois eles tiveram uma dedução também no pagamento de tributos no Estado. E aí o Zema está querendo, está fazendo lobby para que esses grandes empresários tenham mais uma mamata, né, para beneficiá-los e, ao mesmo tempo, tirar dinheiro para áreas sociais. E aí, 2 dias seguintes, o que a gente descobre? Sócios da Localiza bancaram 28% dos gastos eleitorais de Zema em Minas Gerais. E o principal beneficiado, esse senhor aqui, é o Salim Matar, né? Doou 5 milhões de reais à campanha de Romeu Zema, né? E o Romeu Zema está querendo dar uma liberada. Esse é o quadro, tá, gente? Bom, outra situação, enfim, que vai corroborar com o universo dessa gente sem escrúpulos é essa situação que está acontecendo aqui. A Receita Federal está destacando 2 servidores para fazerem um pente fino em tudo que o Bolsonaro ganhou. Bom, eles vão tentar fazer o pente fino naquilo que foi legalmente registrado, né? Porque depois desse episódio dos diamantes que estavam entrando sorrateiramente aqui no nosso país, com outro estojo de joias, isso ia dar mais de 20 milhões de reais, né? O que não entrou escondido aqui no nosso país? Dá para a gente colocar a mão no fogo? Pois bem. E aí teve a matéria no UOL, eles comentaram isso aí, mais ou menos. Vamos pegar aqui um trecho aqui, vamos lá. E que o Tribunal de Contas da União destacou 2 servidores para fazer um pente fino, uma auditoria nelas.
nas famosas joias, mas não só delas, tá? Dos outros presentes que Bolsonaro, o ex-presidente, recebeu durante o mandato dele, de 2019 a 2022, né, Carol? Boa noite pra... Então, com certeza vai aparecer mais coisas aí. E aí, infelizmente, né, o Lula deu uma declaração essa semana aí que acabou desviando o foco. E o Lula não estava de todo errado, porque nós estamos vendo aí que essa história que envolveu o senador Moro, ela está apresentando distorções no mundo do direito que são muito esquisitas mesmo, né? O PCC estava sendo investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A base dos criminosos era no estado de São Paulo. De repente, uma juíza federal de Curitiba dá um despacho aí para que a operação fosse deflagrada. Então, tem situações aí que, do ponto de vista do direito processual, precisam ser esclarecidas e o Lula não falou, não levantou essa desconfiança dele em relação a essa história à toa, né? Mas somente mais esclarecimentos sobre isso é que nos revelarão quem de fato estava com a razão, né? Se eu fosse conselheiro do presidente Lula, eu diria para ele não tocar no nome do Sérgio Moro, em hipótese nenhuma. Porque acabou tirando um personagem que estava no ostracismo para o debate no dia a dia. Quem não gostou muito, inclusive, foi o bolsonarismo, né? Porque eles querem manter o Bolsonaro ainda como protagonista numa polarização com o presidente Lula. Mas aí o Bolsonaro acabou saindo um pouco de foco em função das falcatruas que cometeu, mas que ficaram agora um pouco desbastadas, né, sob o olhar da mídia, da grande mídia, que está estranhamente tentando varrer algumas situações para baixo do tapete. O Bolsonaro tinha dito há algum tempo atrás, quando foi surpreendido com esse escândalo das joias, que não tinha nada com isso. Ele faz um ar blasé, né? Para enganar trouxa. Ele disse o seguinte, quando ele foi apanhado, como dizia a vovó, com a boca na botija. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria... O Bolsonaro tem um negócio, né? Poderia, no meu entender, o administrador público não tem o seu entender, tem a lei. Não tem assim, no meu entender, se eu matar uma pessoa, eu não cometi homicídio. No meu entender, se eu roubar uma mercadoria de terceiros, eu não cometo crime. No meu entender, se eu pegar uma aeronave do povo brasileiro para passear, eu não estou cometendo crime. O entendimento dele não vale nada, mas vale para as pessoas que vivem nesse mundo terraplanista, né? Vou continuar aqui. Entregue à primeira-dama, o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Ele recebeu, como presente que ele não recebeu, ele malocou o presente, tanto é que o presente foi devolvido pelos seus advogados numa manobra muito pilantra, né? Ele declarou também, dor no coração, diz Bolsonaro, sobre devolver armas recebidas da Arábia Saudita. Gente, quando a gente pega aqui a matéria aqui dos jornais, a gente pega especificamente aqui do jornal O Globo, e a própria TV Globo também, né? Eles colocam essa manchete aqui, né, na página 10, colocando assunto lá para trás. Defesa de Bolsonaro entrega joias na Caixa e armas na Polícia Federal. Valdemar Costa Neto confirma a volta do ex-presidente no dia 30. Eles não falam em nenhum momento o valor disso que foi devolvido. Gente, só o relógio foi avaliado em mais de R$800 mil, além das abotoaduras. Eu peguei a foto aqui de uma ampliada. Gente, as abotoaduras, elas estão cravejadas com diamantes. O anel cravejado com diamantes. Gente, é muita grana. E a defesa do Bolsonaro, os advogados, de uma forma muito marota, colocaram esse papelzinho, né, na devolução das joias. Arquivo. Não estava em arquivo, estava embolsado pelo Bolsonaro. Presente ofertado pelo príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro do governo da Arábia Saudita. Quem prova que isso foi um presente? Há alguma formalidade no meio dessa história? No entanto, se engana a trouxa. Está escrito assim, arquivo, né? A impressão que foi recebido foi para um arquivo da presidência da República e não para os bolsos de sua excelência, né? Enfim, e infelizmente isso não foi reverberado, né? Inclusive as armas que foram também apresentadas, também na Polícia Federal, surgiu uma versão inicial que as armas eram personalíssimas, né? Que elas tinham aqui o nome do Bolsonaro gravado. Não tem nada disso. A gente olhando com muito foco, né? A gente vê que não tem nada de personalizado aqui. Mais uma das coisas que foram embolsadas. Gente, é o tipo de vigarice de gente da ralé do crime.
É o cara que se aproveita de gasolina desviada, de papel xerox, de objetos, de servidores, para ficar cada vez mais endinheirado. Isso poderia explicar esse patrimônio inexplicável, né, nessa situação antagônica, né, como essa gente teve um acúmulo patrimonial ao longo desses anos todos, exclusivamente com atividades do mundo da política. E aí a gente se depara, depois desse episódio do Lula, com o senador Rogério Marinho virando uma espécie de paladino da moral e dos bons costumes. Mas isso pode dar problema para o Rogério Marinho, né? Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Acabamos de ingressar com uma notícia crime contra o presidente Lula junto ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que entrou com uma notícia crime. Então ele fez uma notícia de um crime, né, de suposto crime. Inquérito que pretende combater a desinformação que desestabiliza o nosso país, de alguma forma. E o fizemos pelas declarações dadas pelo presidente Lula, quando ele alega que há uma possibilidade de uma trama, né, de um conluio entre o Moro, o senador Moro, e aquelas entidades governamentais do Chile. Gente, o que o Rogério Marinho está falando não é crime. O que é crime é exatamente o ato que ele disse que fez. Eu até estou desconfiado que ele não fez exatamente isso que ele está dizendo. Ele disse que entrou com uma notícia crime. Bom, se ele fez isso, entrou com uma notícia crime de uma situação que qualquer pessoa vê que não é crime, o que o Lula disse, ele está incorrendo no artigo 339 do Código Penal. Então, o que acontece? Se ele formalizou isso, a Advocacia Geral da União, que hoje está defendendo os interesses do presidente da República, pode entrar também com uma notícia crime aí verdadeira em cima de um fato que ele protocolou no Supremo Tribunal Federal, com esse título aqui. É a denunciação caluniosa. É um crime que tem no artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então, senador Rogério Marinho, o senhor deve estar com a assessoria aí meio embaçada, viu? Alguns personagens também que atacavam muito já deram uma sumida também. Não estão falando mais nada de alguns acontecimentos envolvendo a figura do ex-presidente da República. Ele está dizendo que vai voltar para o Brasil, mas a gente está vendo que nem todo mundo está dormindo. Uma parte da elite da grande mídia aqui no Brasil está atenta com o estado de São Paulo. Bolsonaro não pode ficar impune. Ex-presidente cometeu inúmeros crimes eleitorais e deve pagar por isso. Seja qual for a composição da justiça eleitoral, sua absolvição será o mesmo que chancelar o Vale Tudo eleitoral. No entanto, alguns jornais, né, estão aliviando, como mostrei para vocês, né? O Jornal Nacional mesmo fez uma matéria da devolução das joias, não falou o valor, não sublinhou que tinham ficado ilicitamente, ilegalmente com o presidente da República da época, e que agora é ex-presidente, né? E que isso enseja uma série de repercussões no campo criminal. Isso aí é um negócio cabeludo, não dá para esquecer essa história. No entanto, quando eles tratam uma coisa assim com certo desprezo, né, da importância do fato, isso acende algumas luzes, né? Por que estão tentando poupar a figura de uma pessoa que foi flagrada num crime que envolve quantias muito pesadas? Bom, aqui está dizendo na coluna do Hélio Gaspari, desse domingo, ele colocou uma nota aqui sobre a volta de Bolsonaro. Ele coloca o seguinte: Bolsonaro disse que voltará ao Brasil nesta semana, descobrirá que ficou menor. Ficou menor mesmo, vou explicar por quê. Para que ele tenha mais espaço, será preciso que Lula o mantenha na sua agenda. Portanto, o presidente Lula tem que tirar o Bolsonaro, não é assunto Bolsonaro, agora é assunto da Justiça, é assunto do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro ficou menor porque ele não tem mais poder algum de movimentar estruturas do ponto de vista legal. Ele pode movimentar no campo da política, mas se ele fizer alguma coisa, induzir a pessoa a algum crime, alguma pessoa a fazer algum ato ilegal, ele vai ser responsabilizado instantaneamente, ele não tem mais
parede nenhuma para protegê-lo. Nem o senhor Augusto Aras é mais responsável por atender algumas demandas criminais cujo sujeito ativo seja o ex-presidente da República, que não tem mais mandato nenhum. Falei para vocês das joias, né? Isso dá até brincadeira aqui no Sensacionalista, na coluna deles. Bolsonaro volta essa semana e funcionários da Receita Federal fazem acampamento em aeroporto, né? Porque vão ter que fazer um pente fino muito grande na figura. Porque sabe Deus lá o que ele deve estar trazendo, malocado, né? Tem que se dar aí pelo menos é na brincadeira que eles fazem aqui. E para finalizar, o clã está pensando em disputar eleições aqui. Coluna do Lauro Jardim diz que Flávio Bolsonaro tem dito que pode ser candidato a prefeito do Rio. Eduardo Bolsonaro deve começar a dizer que tem igual intenção, mas concorrendo em São Paulo. Olha, é bom que eles venham candidatos, né? Porque aí muitas coisas sobre a vida dessas criaturas, que não andam muito conhecidas do grande público, poderão ser, né? Então vamos aguardar aí se eles estão com essa bola toda e se de fato o ex-presidente acha que está do mesmo tamanho quando saiu e agora quando ele pensa em voltar para o nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Essas foram as nossas bombinhas dominicais, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!